Como fazer o cálculo do rendimento de uma reação química? Para iniciarmos o nosso cálculo de rendimento, é necessário anotar as quantidades usadas de reagentes no nosso processo. No caso, estamos sintetizando acetato de etila, que é um removedor de esmalte de unha. As quantidades usadas foram 114,4 ml de ácido acético, 175,8 ml de etanol. Foi usado como catalisador 5 ml de ácido sulfúrico concentrado. Depois do processo usual, obteve-se 132 gramas de acetato de etila. A reação geral do processo encontra-se aqui embaixo. Iniciamos a primeira parte do cálculo colocando a reação geral do processo. Vejam que o ácido acético, reagindo com etanol, dará acetato de etila e água. Observem que o catalisador não entra no cálculo do rendimento, uma vez que ele é usado para acelerar a reação, mas não influi no cálculo do rendimento. Observem que colocamos aqui os volumes usados dos dois reagentes e colocamos aqui a massa do acetato de etila que foi obtido no final do processo. Temos que calcular o reagente limitante e o reagente que está em excesso. Para o cálculo do reagente limitante, devemos saber a massa dos reagentes usados. Só que nós não temos massa, nós temos volumes. Observem que quando eu multiplico o volume pela densidade, vamos obter a massa. Então, a massa do ácido acético será o seu volume multiplicado por sua densidade. A densidade é obtida em handbooks. A massa do ácido acético, 120 gramas. No caso do etanol, o volume, 175,8, sua densidade pesquisada, 0,785, a massa, densidade vezes volume, massa, 138 gramas. No acetato de etila, não há necessidade de calcular a massa, uma vez que ela já foi dada durante o nosso processo. Devemos agora calcular o número de mols. Tendo a massa dos dois reagentes, para calcular o número de mols, basta dividir essa massa pela massa molecular do reagente. O ácido acético, eu tenho 120 gramas. A massa molecular é a soma de todos os carbonos, oxigênios e hidrogênios presentes na molécula. O valor é 60 gramas por mol. 120 gramas, que foi a massa obtida, dividido por 60 gramas, dará 2 mols. 138 gramas, que foi a massa obtida do etanol, dividido por 46, dará 3 mols. E aqui eu já calculei o número de mols também do produto. 132 gramas de acetato de etila, dividido pela massa molecular, deu 1,5 mols de rendimento de acetato de etila. Analisando a reação geral do processo, observamos que, pela estequiometria da reação, 1 mol de ácido acético reage com 1 mol de etanol para dar 1 mol de acetato de etila e 1 mol de água. Se partirmos de 2 mols, deveremos ter 2 mols de etanol, que dará 2 mols de acetato de etila. Observem que nós usamos 3 mols de etanol, então aqui nós temos um excesso do reagente etanol. O ácido acético é que determinará o rendimento da minha reação. 2 mols de ácido acético
darão 2 mols de acetato de etila. Toda vez que eu obtiver 2 mols de acetato de etila, eu vou obter 100% de rendimento. Mas eu não obtive 2 mols, eu obtive pelos nossos cálculos 1,5 mols de acetato de etila. O rendimento da minha reação é de 75%.